Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, aqui às nossas videoaulas aqui sobre o TQS. A última que a gente viu foi o lançamento das referências, né, arquitetônicas no nosso modelo, né? Então, a gente já está pronto aqui para inserir os nossos elementos estruturais. Então, hoje a gente vai trabalhar com os pilares, ok? Então, relembrando aqui como é que a gente entraria no modelo estrutural, né? Eu tenho aqui a opção Formas e aqui tem Modelador. Posso só clicar aqui, ou eu posso escolher um dos pavimentos para entrar direto no pavimento escolhido. E aqui eu tenho a opção Modelo Estrutural aqui nessa aba, certo? Só clicar aqui nessa canetinha também, ele entra direto no modelador, certo? Tá aqui as referências já inseridas, né? Eu vou lá para o térreo, que é onde eu vou começar a lançar os nossos pilares. Ok? E aí vem aquela nossa questão, né, teórica, né, vamos dizer assim, de concepção estrutural. Onde é que eu vou lançar esses pilares, né? Então, como a gente já viu anteriormente nas aulas de concepção estrutural, a ideia é que em cada cantinho de cada canto, né, vamos dizer assim, a gente sempre começa em cada canto do pavimento, né, vamos dizer, a gente coloca um pilarzinho, né? Então, vou colocar os pilares inicialmente nesses cantos, né, que são os cantos de pavimento, né, nos 4 cantos aqui, e nesses 2 cantos aqui da caixa de escada, que formam também 2 cantos de pavimento. Então, para começar, eu vou iniciar colocando nesses 6 cantos aí. Aí depois a gente analisa a necessidade de colocar mais. Então, vamos aqui, como é que a gente insere pilar? Eu tenho aqui, ó, o comando de pilares, ó, a ferramenta, né, de pilares, tem de vigas, lajes, fundações. Hoje a gente vai trabalhar com os pilares. E eu tenho aqui essas ferramentas aqui iniciais de pilares. Então, para a gente definir inicialmente as dimensões dos pilares, eu venho aqui nesse comando aqui, né, que é B sobre H, que são os dados atuais. Eu clico aqui e vai aparecer essa telinha. Nessa tela eu tenho várias abas, certo? Várias abas. Eu tenho aqui essa primeira, que é onde eu vou identificar a numeração do pilar. Se é o P1, se é o P2, P3. Aqui eu tenho a opção de colocar um título opcional, né? Se eu não quiser chamar de P1, eu posso chamar de PC1, PT1, PL1, sei lá, qualquer outro nome que você achar melhor aí para o seu caso. E aqui eu tenho a opção de marcar se esse pilar ele é renumerável ou não, certo? Normalmente eles são renumeráveis, né? Eu posso renumerar eles posteriormente, né? Se eu marcar como não, quando eu for fazer o comando de renumeração de pilares, esse pilar vai se manter com a numeração fixa. Ele não vai mudar de numeração, ok? Então, vou deixar ele aqui marcado como sim. Na segunda aba, que é essa aba seção aqui, é onde eu vou entrar com as dimensões dos pilares. Ok? Eu tenho aqui essa posição de inserção, que é o seguinte, se você olhar por esse desenho, ó, ele tem aqui, ó, 4 posições, na verdade tem 5 posições de inserção. Ele tem os 4 cantos do pilar e tem um centro aqui marcado com X. Então eu posso escolher um dos cantos. O que seria isso? Aqui é o seguinte, quando eu colocar inserir o pilar, se você marcar o canto 1, o seu cursor do mouse vai estar marcado aqui nesse canto 1. Então, você vai começar inserindo ele por esse canto 1. Se você marcar pelo centro, ele vem marcado no centro para você inserir pelo centro. Agora, lembrando, tanto a numeração do pilar quanto essa posição, para a gente não interessa nessas ferramentas aqui, porque a gente tem comandos na hora de modelar que vai variando essas posições aqui, certo? Então, eu não me preocupo em ficar escolhendo qual é o canto que eu vou
inserir o pilar aqui, não. E nem vou me preocupar muito com a numeração que ele vai ser inserido, não. Posso inserir na ordem que for. Depois eu tenho um comando que vai renumerar tudo. Então, eu não me interesso por isso, não me preocupo com isso aqui. Eu posso dar um ângulo a esse pilar, né? Dependendo da minha arquitetura, pode estar inclinado. E posso dar um revestimento a ele, certo? Eu vou mostrar isso aqui quando eu for inserir, para a gente ver a diferença. E aqui eu vou dar as dimensões. E aí eu tenho o pilar retangular, posso colocar um pilar em L, posso fazer um pilar em U, posso fazer um pilar circular, como posso fazer um pilar poligonal. Poligonal é qualquer desenho que você queira. Então, você pode definir aqui e desenhar o pilar na geometria que você quiser. Beleza? Vamos trabalhar com os retangulares e eu vou botar aqui pilarzinhos, né? Os mínimos, para começar. Então, um pilarzinho aqui de 19 por 25, né? Um pilarzinho. Não seria o mínimo, né? Que o mínimo seria 19 por 19, seria a área mínima. Aí eu vou deixar ele aí 19 por 25. Ok? Vou dar um ok. As outras abas, pessoal, a gente vai vendo conforme a necessidade, certo? Mas muitas dessas abas aqui já são um pouco mais avançadas, que a gente não vê nesse curso de TQS básico, certo? Mas muitas outras delas a gente vai ver de acordo com o andamento do curso, certo? A gente tem essa aba aqui, ó, por exemplo, que é onde a gente vai indicar qual pavimento o pilar vai nascer e qual pavimento o pilar vai morrer. A gente tem aqui a aba onde a gente indica em que tipo de elemento o pilar vai nascer, ó. Normalmente ele já vem marcado como vinculação na fundação solo, mas ele pode nascer também como um pilar de transição, ó, né? No caso, em cima de uma viga. Ele pode nascer em cima das fundações em si, né? Um bloco, um sapato, um tubulão, e pode também nascer em cima de uma laje, certo? Dependendo da necessidade, ele também pode nascer em cima de uma laje. Nessa parte aqui, eu vou indicar e como esse pilar vai trabalhar. Normalmente, os pilares trabalham só a compressão, que é o que vem no default aqui do programa, mas ele pode trabalhar só a tração, como tirante, né? Ele pode trabalhar como um escora, ele pode trabalhar com ambos, né? Vai depender da situação, aqui é um pouco raro de acontecer, mas... E pode ser um pilar só de compatibilização. Aqui seria um pilar que vai só compatibilizar as deformações do elemento que estão apoiando ele, ou qual ele está apoiando, né? Ele não vai transferir esforço para esse pilar, né? Mas aí o pilar vai servir como uma compatibilização de deslocamentos, né? Ok? Aqui tem a direção dele, que normalmente é vertical, mas ele pode ser inclinado, ele se implanta, certo? Em corte, né? Quer dizer, implanta não em corte, né? Então, tem outras ferramentas aqui, certo? Que a gente pode trabalhar. Certo? Essa parte aqui de grelha já é para um modelo mais avançado, onde você pode colocar molas de rotação, né? Fazer um apoio elástico na base desses pilares. Né? Aqui também é a mesma coisa, só que em relação ao pórtico. Então, também aqui já são ferramentas avançadas do TQS. Nessa parte de detalhamento, eu tenho algumas opções que eu posso trabalhar, que seria o quê? Indicar aqui uma altura de fundação, caso eu não lance a fundação no meu modelo, eu posso indicar, a minha fundação vai estar 1,5 metro. Então, eu posso vir aqui, de repente, colocar que a altura da fundação desse pilar vai ser 150 centímetros. Né? Posso fazer um rebaixo lá na base do pilar. Esse pilar ele vai descer um pouquinho mais abaixo do nível do térreo, devido a um fosso de elevador, por exemplo. De repente eu tenho um fosso de elevador lá e eu rebaixo esse pilar um pouco para poder pegar essa laje, certo? Como também posso rebaixar o topo do pilar, certo? Se esse pilar for simular uma cortina no caso seria uma parede de contenção, eu tenho a opção aqui de marcar sim, certo? Ele vai simular um pouco o pilar como uma cortina de contenção, certo?
Posso marcar ele para detalhar no TQS pilar, normalmente ele vai ser detalhado, mas se você tiver um pilar que você não queira que detalhe, você vem aqui e marca não. Como eu posso também diferenciar aqui tanto o cobrimento como o FCK para esse pilar, diferentemente do prédio todo, beleza? Então também são outras ferramentas que a gente tem. Cargas aqui, normalmente a gente não trabalha, a não ser que você tenha cargas específicas para esse pilar que você queira colocar. Né? Você vê que eles não vêm nem pronto. Aqui eu já falei um pouco e aqui também já são questões de exportação no modelo 3D, que também no default dele já vem prontinho para você trabalhar. Certo? Então, para a gente aqui, inicialmente, o que nos interessa são essas duas primeiras abas aqui. Principalmente essa daqui, onde a gente vai colocar as dimensões do pilar. Então, eu dou um OK. E aqui eu vou inserir. E aí você vê que está aqui o meu pilarzinho, ó, marcado no centro dele, ó, certo? Aquele ponto de inserção ficou no centro. Mas aí é que está. O comando F2, ele vai alterando, ó, esse ponto de inserção. Então, se eu clicar F2 várias vezes, ó, cada vez que eu clico, ele muda esse ponto. Então, lá naquela aba, lá não me interessa qual é o ponto de inserção, se eu posso facilmente alterá-lo. Então, eu venho aqui, ó, boto nesse ponto, que é o cantinho, e clico. Já inseri o P1. E vou fazendo isso para os demais cantos, ó. Certo? Ó, vou aqui, ó, boto nesse canto e coloco. Venho aqui no de baixo, ó. Certo? Vou inserindo. Coloquei. E vou fazendo os 4 pilares, os 6 pilares que a gente já tinha chegado à conclusão que tem que ter. São esses do canto. Beleza? Pronto. Então, já lancei 6. Vocês veem que não ficou na ordem. P1, P2, P6, P5. Não me interessa. Depois eu tenho um comando para enumerar. E vou salvar o modelo, ó, que é aquele disquetezinho. Vou salvando. Importante salvar sempre o modelo para você não perder nenhuma alteração que você fez. Pronto. Uma vez que eu lancei esses 6, aí vem aquela pergunta. Os 6 são suficientes? Será que eu preciso de mais? É que você tem que analisar, que a gente já viu nas nossas aulas teóricas. Os vãos. Então, tem que começar a verificar o tamanho dos vãos entre esses pilares. Por exemplo, entre esse P1 e esse P2, será que ele tem um vão grande? Então, vou medir aqui, ó, de eixo a eixo, e eu tenho aqui um vão de 6 metros, que não é um vão tão grande. É um vão até relativamente, assim, razoável para a gente trabalhar. Não é um vão pequeno, né, de 2, 3 metros, também não é um vão tão grande. Então, 6 metros seria até um vão razoável para a gente poder trabalhar. Certo? Nesse sentido aqui. No outro sentido, eu vou medir, ó, para medir essas distâncias, pessoal, você usa o comando Shift F9. Certo? Ó, aqui eu já tenho 8,35. Tá vendo aqui embaixo? 8,35. Então, eu já tenho um vão relativamente grande para esse tipo de estrutura, né? Que é uma estrutura de pequeno porte. Então, eu vou trabalhar aqui uma divisão desse vão aqui, ó, para poder dividir ele em 2 ou 3 vãos. E aí vem a questão, onde é que eu colocaria esse terceiro pilar aqui para dividir esse vão? Inicialmente, você iria pensar logo em colocar no centro, né? Só que aí eu tenho essa janela, né? Quando eu for formar o pórtico, eu vou formar um pórtico bem no meio aqui, que vai passar na escada, então essa posição aí está furada. A ideia é eu colocar em um desses cantos, ou aqui, ou aqui. Então, eu vou inserir, primeiramente, um bem aqui. E aí eu tenho outros comandos para a gente aprender. Por exemplo, se eu quiser rotacionar esse pilar, eu não quero trabalhar com ele aqui, eu quero trabalhar com ele na outra direção. Eu tenho aqui o comando F4. Agora, lembra, o F4 ele também é o comando de mover. Então, ele só vai funcionar quando o seu pilar estiver aqui, ó, na posição de inserção. Uma vez que você inseriu, o F4 não rotaciona mais. O F4, ele move o pilar. Então,
Do jeito que ele está aqui, ó, se eu der um F4, ele muda, ó. Tá vendo? Ele vai rotacionar. Então, eu vou deixar ele aqui e vou marcar ele bem aqui. Certo? Porque, na verdade, ele tem que estar aqui, nesse cantinho. Ó. Mas como eu não tenho nenhum ponto de referência aqui, eu vou marcar ele aqui. Depois eu vou mover. Então, eu vou dar agora um F4 para mover, ó. Certo? Ó. Dou um comando F4, ó. Aqui embaixo aparece, ó. Selecione o elemento. Eu vou escolher ele, ó. Quando ele está selecionado, ó, ele fica nessa cor branquinha. Certo? E ele pergunta assim, entre com um novo ponto, ou F. Aí eu vou dar um F. O que é que seria o F? O F é para você pegar um ponto de referência. Então, eu dou um F, pego esse ponto de referência e vou levar esse ponto de referência para cá. Então, eu já movi aqui esse pilar. Certo? Posso colocar ele com dente aqui para a sala, como também posso subir e deixar o dente no banheiro. E a escolha é de vocês. Então, já dividi esse vão. Certo? Só que se vocês observarem, a minha arquitetura ela é uma arquitetura bem simétrica. Então, não tem muita lógica eu ter uma arquitetura simétrica e a minha estrutura não ser. Né? Se eu tenho uma arquitetura simétrica, a ideia é que a minha estrutura também seja simétrica, para as cargas se distribuírem igualmente para todos os pilares. Né? Todos os pilares não, igualmente em termos de simetria. Né? Vamos dizer, o P2 ter a mesma carga do P3, o P1 pegar a mesma carga do P4. Então, o ideal é que eu crie também um outro pilarzinho aqui. Certo? Então, usando a mesma lógica, eu vou botar um pilarzinho aqui. Beleza? Ó, outra forma de colocar o pilar naquele canto é você fazer o seguinte, ó. Botar o ponto de inserção no lugar certo, né? Antes de clicar nesse ponto, você vê que se você manter um tempinho ele aqui selecionado, ó, que ele não está selecionado. Ó, por exemplo, vou voltar de novo. Aqui ele não está selecionado, está um quadradinho. Se você manter, dar um zoom e manter um pouco ele selecionado, ele vai virar esse X. Quando ele vira esse Xzinho, ó, para onde você leva, ele já cria essa referência, ó, tanto para cá, ó, quanto para cá. Então, ele criou essa referência aqui, essa linha de referência. Ó. Você vê que essa linha ela vai infinita, até. E aí você tem esse ponto que ele consegue pegar. Ó. Aí você clica. É outra forma também de selecionar esses pontos. Então, eu já tenho aqui 9 pilares. Beleza? Tenho 9. Então, dividi esse vão aqui que estava de 8 em 3 vãos. Vai ficar um pequenininho aqui, não tem problema nenhum. Que não pode ser muito grande. E agora eu tenho ainda essa distância entre esse P5 e esse P8, né? Porque a gente analisou a distância entre esses dois aqui, né? Mas não analisamos entre esses dois aqui, que é maior. Então, essa distância aqui, ó, é 7,40, né? É uma distânciazinha, vamos dizer assim, está naquele limite de 8 metros, né? Mas como a gente viu, aqueles 8 metros que a gente gosta de trabalhar, ele é mais para prédio alto, né? Prédio de alto padrão. Eu preciso de grandes vagas, né? Muitas vagas. Aqui é um prédiozinho pequeno, então trabalhar com um vão desse talvez não seja tão ideal. Então vou dividir também. Então eu vou colocar mais um pilarzinho aqui, ó. Até porque eu preciso desses pilares para a caixa de escada, ó. Ou para a caixa de elevador. Poxa, para a caixa d'água, desculpa. Eu preciso disso para a caixa d'água, ó. A caixa d'água ela vai subir e eu vou precisar de 2 pilarzinhos aqui, ó. Então, né, querendo ou não, esses pilares que vão estar aqui vão fazer o contorno da nossa caixa de escada e vão servir também para subir para pegar a caixa d'água lá em cima. Então, eu vou inserir pilarzinhos aqui, ó, nesse cantinho aqui de parede. Ok? Pronto. E aí eu finalizo aí, né? Vamos dizer assim, a inserção dos meus pilares. Se você quiser colocar mais pilares, você pode também, se quiser,
colocar um pilarzinho aqui, ó, por exemplo. Ó, posso, de repente, rotacionar esse pilar aqui, ó. Mudar o ponto de inserção dele, ó, colocar aqui no centro e, de repente, colocar ele aqui, ó, certo? Eu tenho também essa opção, bota um pilar aqui e outro aqui. Vamos colocar. Então, ó, eu vou rotacioná-lo, F4. F2, eu trago ele para esse ponto. E eu quero colocar bem no meio desse pilar, ou dessa viga. Só que eu não tenho nenhum ponto de referência. Então, o que é que eu faço? A ideia é que eu jogue no centro entre esse ponto e esse. E aí eu vou usar o midpoint, que é o M. E aí ele pergunta assim, qual é o primeiro ponto de 2 pontos? O primeiro ponto é esse, e o segundo ponto é esse. E aí ele vai centralizar o ponto de inserção com o meio deles dois. Aí depois eu movo de novo, né? Ó, mesmo comando, F4, dou um F, pego o ponto de referência e trago ele para cá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Né? Ó, vou botar o ponto de referência aqui, né? O ponto de inserção. Dou um M para jogar ele no meio desses dois. F4 para mover. F para pegar um ponto de referência e jogo ele para cá. Então, eu tenho aí 12 pilares no final. Né? Salvo o modelo. Ok? E vou para os próximos pavimentos. Aqui eu lancei tudo no terra. Então, dentro do terra está tudo ok. Subo lá para o tipo e você já consegue ver a interferência desses pilares no pavimento tipo. Que é igual, na verdade, né? Só muda a utilidade aqui da. Né? Tá. Mas, ó, só muda que aqui é uma recepção. Nessa primeira sala. E aqui, sei, não muda nada. Certo? E também veja a interferência dela na coberta. Então, ó, caixa d'água bonitinha, no cantinho, né? Ó, tudo bonitinho. Então, meus pilares estão lançados e estão compatibilizados com os demais pavimentos. Então, ok? Para finalizar, a gente vai só renumerar esses pilares, né? Então, eu venho aqui agora no comando modelo, né? Ou então eu clico aqui em modelo, ó, e aqui eu tenho um comando, ó, renumerar. Escolho pilares e renumero. Pronto. Então, automaticamente ele renumera. Ó, P1, P2, P3, P4, 5 até o P12. Qual é a ordem de numeração dos pilares? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ele sempre vem aqui desse ponto e vem para a direita. Terminou? Volta. Ele desce até o próximo, ó, P4, P5, P6, não tem mais. Ele volta, desce, né, até numerar todos os pilares. Ok? É importante vocês saberem que o TQS ele numera os pilares pela posição desse texto. Ó. Por exemplo, ó, se eu pegar o texto do P2 e jogar bem aqui, como é que eu movo o texto? Eu clico, ó, pego esse pontinho aqui de referência, né, ó, e eu movo só o texto, ó, sem mover o pilar. E botar para renumerar de novo, ó, você vê que esse pilar virou P1. Por quê? Porque ele reconhece o texto como posição do pilar. Então, ele vem sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o primeiro que está acima é esse aqui, ó. Então, ele vem, ó, P1. Aí ele segue, não encontra, volta, desce. Aí P2, P3. Caso aconteça isso, saiba que é pelo texto. Então, você vem, renumera o texto de novo. Renumera não, move, né? E renumera. Ele volta normal. Então, salvei o modelo. Está aqui o nosso lançamento de pilares pronto. Beleza? Então, por hoje é isso. É lançamento de pilares. Depois a gente vê outras ferramentas de pilares de acordo com a necessidade. E a próxima aula a gente vai ver agora o lançamento de nossas vigas, ok? Então, um abraço aí para todo mundo e bons estudos aí para vocês. Até a próxima.